Olá, crianças! Vamos iniciar nossa revisão de português. Então, a gente vai iniciar aí com o nosso discurso direto e indireto. Além disso, uma narrativa na primeira pessoa e terceira pessoa. Então, a gente vai ter aí um texto. Então, todo o texto ele vai ter o nosso título, que nesse caso aí o título é A Abelhinha Curiosa, certo? Além disso, o texto ele vai ter parágrafos, certo? Então a gente vê aí que um texto ele é recuado, ele é escrito mais à frente da nossa margem, tá? A gente tem que deixar um espaçamento para ter um parágrafo. E no final do texto a gente vai ter sempre o autor de cada texto, nesse caso aí, Neire Araújo, tá certo? Então a gente vai iniciar aí, ó, vendo um discurso indireto um discurso direto nesse texto, tá? Então, um discurso direto, o DD, ele vai ser representado pela fala de um personagem. Então, como é que a gente reconhece no texto a fala de um personagem? Vai ter lá, ó, 2 pontos. E vai ter o início da fala do personagem, que é com um travessão, tá certo? Então, todas as vezes que tiver 2 pontos e travessão, é porque ali representa a fala de um personagem. Se tem a fala de um personagem, então é um discurso direto, tá bom? Nesse texto aí, ó, a gente vai ver que tem mais uma fala. No final do texto, representa aí, ó, mais uma fala com o travessão. Então, tem o travessão aí. Não se assuste comigo, abelhinha. Não vou lhe fazer mal nenhum. Vou levá-la de volta até sua casa. Então, aí também é uma fala. Então, essas duas partes aí, destacadas no texto, representam um discurso direto. E o que é um discurso indireto? Um discurso indireto, gente, não vai ter nenhuma dessas informações, não vai ter fala de personagem, vai ter apenas o narrador contando os fatos. A gente vê aí, ó, nos 4 primeiros parágrafos que não tem 2 pontos nem travessão. É porque essa parte está representando um discurso indireto, que não tem fala do personagem, apenas o narrador contando os fatos, tá certo? Então aí, ó, retire do texto uma parte que mostra o discurso direto. Então, a gente sabe que o discurso direto é representado por 2 pontos e um travessão. Então, eu copiei aí, ó. De repente ouviu um zumbido. Zum! Que barulhão! O que é isso? Perguntou Lilica. Então, a gente vê aí na nossa resposta, ó, que tem 2 pontos e que tem o travessão. Gente, só uma coisa. Esse texto é diferente da revisão de vocês, tá? Então, vocês vão ter que ler o próprio texto de vocês, pesquisarem para poder colocar a resposta. Eu estou apenas explicando como vocês vão fazer aí no texto de vocês, tá bom? Ah, mas se eu quisesse botar essa parte do texto como minha resposta de discurso direto, também estava certo? Sim, também está certo. Onde tiver um travessão e 2 pontos é porque está representando uma fala. Então, se representou uma fala, também vai ser discurso direto, tá bom? Agora, transforme sua resposta em discurso indireto. Então, essa partezinha que a gente copiou, a gente vai ter que transformar em um discurso indireto. E como é um discurso indireto? É uma fala do narrador, é apenas o narrador dizendo o que está acontecendo. Então, nem vai ter 2 pontos, nem vai ter travessão. Então, ó, eu refiz essa mesma parte, mas aí, ó, como forma de um narrador contando. De repente, Lilica ouviu zumbido, zum, um barulhão, tá certo? Então, aí ficou o nosso discurso indireto, transformado em discurso indireto, tá bom? Então, lembrando, se eu for transformar para discurso direto, tem que ter 2 pontos e o travessão. Se for um discurso indireto, vai ter que ter apenas
a fala como se fosse um narrador contando os fatos, tá bom? Ah, mais uma coisa. E o texto vai estar na primeira ou na terceira pessoa? Aí, como é que a gente identifica? A gente vai ler aí, se a gente ler esse textozinho, a gente vai ver que em nenhum momento a abelhinha, Lilica, ou o zangado, certo? Eles vão estar contando a história. Quem está contando a história é um narrador e apenas depois tem as falas deles, tá certo? Então, nenhum dos dois vai estar na primeira pessoa. A primeira pessoa tanto conta o que está acontecendo, quanto estar presente no texto. Nesse caso, o narrador não está presente no que está acontecendo. Então, vai ser a terceira pessoa, tá certo? Então, compreendendo a estrutura de um poema. Então, a gente vai ver um poema aí. O poema vai estar com o título A Porta e logo abaixo vai ter o autor Vinícius de Moraes, tá certo? A gente vai ver, ó, que cada linha dessa aí é chamada de verso. Então, um poema é composto por versos. E a soma dos versos é o que se dá de estrofe. Então, a gente vai ver que nesse poema vai ter 1, 2, 3, 4 estrofes, tá? Então, cada estrofezinho aí, a gente vai ver que vai ter 4 versos. Então, cada estrofe vai ter 4 versos. Então, o poema todo ele vai ter quantos versos? A gente conta aí, certo? A quantidade de versos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, tem 16 versos e 4 estrofes. Cada estrofe vai ter 4 versos, tá bom? Ah, mas é uma regra se eu fiz um poema e no meu primeiro estrofe tem 4 linhas, os outros têm que ter 4 linhas? Não, não necessariamente. Os outros estrofes podem ter 3 linhas, ou 2 linhas, ou 5 linhas. Isso vai depender da sua criação em cada poema, tá certo? E aí, ó, quantos versos tem um poema? A gente contou, né? Deu 16. Quantas estrofes nós temos? Contamos também. Então, nesse poema dá no total 4 estrofes. Então, copie do texto os pares de palavras que rimam. Olha só. Gente, a rima, ela sempre vai ser a última palavra de cada verso. Então, a gente vai ver, ó, que morta rima com porta. A gente vai ver que vagarinho rima com menininho. Tá vendo que o final tem o mesmo som? Então, toda vez que apresentar o mesmo som, é porque é uma rima. Cuidado, namorado. Mais uma rima. Prazenteira, cozinheira. Mais uma rima, ó. Ira. Certo? Supetão, capitão. Então, terminou no ão. Tá certo? Então, esses aí vai ser os pares que nós temos de uma rima, tá bom? Então, quem é que está narrando os fatos? Se a gente for ver o poema, o narrador do poema é a própria porta. Olha lá o título, A Porta. O título não se chama A Porta e o início já inicia, sou feita de madeira. Então, ela já está falando dela mesma, que é a porta. Então, o poema está sendo narrado pela porta. Vamos agora para o encontro vocálico, certo? A gente vai ver aí, ó, as palavras, que é verão, Uruguai e saúde. Vamos ter as separações de sílabas e aí vamos saber o que é ditongo, tritongo e hiato. Então, a primeira palavra, verão, olha só como ela se separa. Verão. Essa palavra verão vai ser um ditongo, tritongo ou hiato? Vai ser um ditongo.
ditongo. Por que vai ser um ditongo? Porque você, vai ver que todo ditongo tem duas vogais que ficam na mesma sílaba. Então, a gente vai ver a vogal A e O, que elas não se separam. Elas estão na mesma sílaba. Então, se elas estão na mesma sílaba, é porque essa palavra é um ditongo. A próxima palavra, Uruguai. Olha só como se separa. Uruguai. Então, Uruguai vai ser um tritongo. Por que vai ser um tritongo? Porque a gente vai ter três vogais que ficam na mesma sílaba, que não se separam. Então, aí, o guai, você vai ver que o U, o A e o I estão na mesma sílaba. Então, quando fica na mesma sílaba, é chamado de tritongo. E o hiato? A gente vai ver a palavra saúde. Por que saúde vai ser hiato? Porque vão ter vogais que ficam em sílabas diferentes, elas se separam. Então, quando a gente vê aqui a palavra inicial saúde, a gente vê que saúde, o A e o U, eles estão juntos. Mas quando a gente faz a separação das sílabas, vocês vão ver que o A e o U ficaram em sílabas diferentes. Então, quando isso acontece, a gente chama de hiato, tá bom? Dígrafo. Então, o que é um dígrafo? São letras que apresentam um único som, certo? Então, a gente não vê diferença no som nas palavras quando se tem um dígrafo. Então, um dígrafo ele é representado por LH, CH, NH, RR, SS, SC, S cedilha, XC, QU e GU, tá? E aí do lado vocês vão ver, que nem todo dígrafo vai ficar na mesma sílaba. Um exemplo aí a gente vai ver, que essa parte em vermelho. Então, os dígrafos que estão em vermelhos, que são LH, CH e NH, eles ficam na mesma sílaba, eles não se separam, tá certo? Já os demais, RR, SS, SC, S cedilha e o XC, eles ficam em sílabas diferentes, eles se separam, tá certo? E o QU, o GU, eles são dígrafo. E aí só um detalhezinho, que eles são dígrafo e também não se separam. Mas para ser um dígrafo, a palavra tem que estar acompanhada da vogal E ou da vogal I, que é o caso aí, de querida, quintal, foguete e guitarra, tá certo? Então aí a gente vai ver que QU e GU também é dígrafo, desde que a próxima vogal seja a vogal E ou a vogal I. Sílaba tônica. Então, a sílaba tônica, gente, vai ser a sílaba forte de uma palavra. Ela pode ser acentuada ou não, tá certo? Então, a gente vai ver aí, duas palavrinhas. A palavra avestruz e a palavra árvore. Então, a gente vai ver que avestruz tem 3 sílabas. A palavra árvore também tem 3 sílabas. Foi só uma coincidência, tá? E a gente vai ver que a última sílaba a gente chama de oxítona, a penúltima de paroxítona e a antepenúltima de proparoxítona. Então, aqui, a última, que se chama oxítona, a penúltima, que se chama paroxítona, e a antepenúltima, que se chama proparoxítona. Então, para a gente saber qual é dessas sílabas a mais forte, como eu falo para vocês, a gente chama o nome, né? Então, quando a gente tem aquela ênfase na sílaba, é porque essa sílaba ela é a mais forte. Por exemplo, avestruz. Então, qual foi a sílaba que eu demorei mais tempo falando? Avestruz. O truz, não é isso? Então, o truz
vai ser a sílaba tônica, vai ser a sílaba mais forte. Se essa é a sílaba mais forte, como é que ela vai se chamar? De oxítona. Por que oxítona? Porque é a última sílaba mais forte. Então, essa sílaba tônica vai ser oxítona, tá certo? Agora a palavra árvore. Então, ure é a última, o vo é a penúltima e o a antepenúltima, certo? Ah, só uma correção, árvore, faltou o R, viu, gente? Desculpa, mas aí tem um R junto com o A, tá? Então, aí, ó, antepenúltima fica o ar. Então, a sílaba mais forte vai ser o árvore, né? O ar de árvore. Todas as vezes que uma sílaba ela for acentuada, que é o caso do ar, né, de árvore, a gente nem precisa chamar, a gente já sabe que essa sílaba ela vai ser a mais forte, tá? Então, apresentou um acento, seja agudo, circunflexo ou tio, é porque essa sílaba vai ser a mais forte. E aí, ó, só para vocês terem uma ideia, a gente vai ter salão, você e médico. Então, essas palavrinhas aí, elas já têm acento. Então, quando tiver acento, nem precisa pensar. A gente já sabe que a sílaba mais forte vai ser as que estão com acento. Então, o lão, você, o C e o mé de médico, tá bom? Ah, tia, mas todas as palavras vai ter só a última, a penúltima e a antepenúltima? Sim. Independente do tamanho, certo? Da palavra, a gente só vai ter a última, a penúltima e a antepenúltima. A gente não vai ter uma outra, não, tá certo? Se a palavra, por exemplo, for bola, só tem duas sílabas, né? Então a gente vai ter a última e a penúltima, tá certo? Agora, se tiver mais de 3 sílabas, é o máximo que temos. Última, penúltima e antepenúltima, tá certo? Então, no caso da árvore aí, como é a antepenúltima se chama proparoxítona. Então, a gente vê aí ó, na palavra telefonista, a última, a antepenúltima e a penúltima, tá certo? Então, última, penúltima e antepenúltima, ok? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Qualquer dúvida, pode me procurar, tá bom? Bons estudos!